que o Senhor preparou. Glória a Deus, Não haverá morte, não haverá tristeza, irmão, o que o Senhor preparou para nós. Jesus, glória a Deus, aleluia. Irmãos, eu acho que eu estou toda arrepiada, irmão, daquilo que o Senhor Ele está preparando para a sua igreja, irmãos. Aleluia. Uma cidade adornada, irmãos. Oh, glória a Deus. E a Bíblia nos afirma, irmãos, que tudo aqui será passado, porque novas coisas o Senhor fazerá sobre as nossas vidas. Vamos orar para receber o benedor esta noite. Senhor, Deus querido, Deus altíssimo, te apresentamos, Senhor, Pai, a segunda parte. Pai querido, Pai amado, o Senhor possa, Senhor, usar ele, Senhor, com diferença. O Senhor possa, Senhor, trazer uma palavra para os nossos corações. Pai, estamos aqui, Senhor, meu Pai querido, para ouvir a tua voz. Os nossos ouvidos está sensível à voz do Senhor. Que os nossos ouvidos, papai, está sensível para ouvir a tua voz. Porque a ovelha conhece a voz do seu pastor. A ovelha conhece a voz do seu pastor. E ela não confunde voz, papai. Assim é o Senhor conhece cada um de nós. Traz o alimento que estamos necessitados. É que te pedimos, Senhor, neste dia de hoje, em nome de Jesus. Então vamos receber o servo do Senhor com palmas que engrandecem o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tem mais palmas para o Senhor Jesus. Aleluia. Tem palmas para o Senhor Jesus. Tem glória a Deus. Tem aleluia. Porque Deus já está presente neste lugar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, que alegria. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje é uma noite especial. Hoje é o culto da implantação da expansão aqui na Igreja Pentecostal Deus é Amor do bairro Pontal Norte. Eu estou muito feliz, irmãos, porque é mais uma igreja alcançada pelo Espírito Santo, mais uma igreja alcançada pela expansão. Eu tenho certeza que essa obra, irmãos, vai abranger mais e mais igrejas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Irmão, se assenta um minutinho só. Glória a Deus, aleluia. Quero aproveitar a oportunidade. Eu, como líder de discípulo do Expansão, juntamente com os outros líderes que estão aqui, nós queremos dar uma breve introdução do que é uma expansão. O Expansão, irmãos, é um projeto onde a gente alcança não somente os jovens, mas todas as pessoas de todas as idades para contribuir na obra de Deus. Aleluia. A gente foca nos jovens para estimular os jovens a fazer a obra do Senhor. Talvez tenha alguns jovens que tenham alguma dificuldade em louvar, em pregar, em evangelizar. E o Expansão está aí para isso, para ajudar, para poder ser um apoio, um suporte, para incentivar a nossa geração a estar no centro da vontade de Deus. Incentivar a nossa geração a contribuir para o crescimento do reino de Deus na terra. É para isso que a Expansão serve. Irmãos, eu confesso para a igreja que a Expansão eu estou desde 2014. Acho que a irmã Leide vai lembrar, na época do Roberto Silva. A Expansão implementou no Santo Antônio, não foi? 2013. Irmãos, era uma igreja cheia de jovens naquela época. Jovens que evangelizavam, pregavam, louvavam e principalmente a parte que eu mais gostava, viajava para várias cidades para louvar o nome do Senhor. Nós conhecíamos novos jovens, fazíamos amizades com outros jovens que carregamos no coração até os dias de hoje. Mas como os irmãos sabem, foi passando o tempo, infelizmente muitos jovens saíram, outros entravam, mas estamos aqui, irmãos, é para ajudar, para que o jovem permaneça na presença de Deus, porque eu como jovem, eu sei que não é fácil o jovem nos dias de hoje se permanecer na presença de Deus, porque o inimigo, ele oferece muitas opções no mundo. É muitos pratos que o diabo tenta investir para tirar o jovem do foco, para tirar o jovem da igreja. É por isso que a Expansão está aqui, irmãos, para o jovem ficar focado na obra,
para o jovem ficar focado na palavra de Deus. E eu tenho certeza, irmãos, que quando o jovem está na presença do Senhor, Deus ele enriquece, Deus ele abençoa, Deus prospera a vida desse jovem, assim como me prosperou. E eu fico muito feliz em fazer parte do Expansão, irmão Pedro. Fico muito feliz porque eu nunca me arrependi. Se hoje eu estou pregando, se hoje eu estou fazendo a obra do Senhor, é porque a Expansão tem me dado oportunidade. E é isso que a Expansão tem para a vida de jovens que estão aqui. Lhe dá oportunidade de crescer na presença de Deus. Estamos também no Setembro Amarelo, mês do Setembro Amarelo, mês da conscientização contra o suicídio. Eu sou líder de discípulo, Camila também é líder de discípulo. Se alguém aqui no nosso meio precisar de alguma visita, de alguma oração, ou até mesmo conversar, irmãos, pode contar comigo, pode contar com a nossa irmã Camila, que nós estamos aqui para te ajudar também nessa área. Porque sabemos que a depressão é uma doença silenciosa. Ninguém demonstra que está com depressão. Às vezes a pessoa está sorrindo, a pessoa está brincando, mas só Deus sabe como ela está dentro da casa dela. Só Deus conhece o coração. Talvez tem pessoas aqui que à minha vista estão bem, mas só Deus sabe como está o teu coração. É verdade. Então, se você precisa de uma visita na tua casa, precisa de uma oração, procure a mim ou procure a jovem Camila. Camila, levante as suas mãos. Ela é a nossa líder de discípulos. Ela também está aí para ajudar você que é jovem, homem, mulher, qualquer que seja a idade. Você que precisar de alguma ajuda, chame a mim ou chame a ela, que estamos aqui à disposição de ajudar todos vocês no que for necessário. Amém? Amém. Irmãos, sem mais delongas, se coloque de pé. Glória a Deus. Se coloque de pé. Você que trouxe a sua Bíblia Sagrada, abra comigo no livro que escreveu o apóstolo Pedro. Livro de 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 3. O tema da mensagem de hoje, irmãos, é sobre o arrebatamento da igreja. É o que o Espírito Santo tocou no meu coração. O tema é A Hora Vem. É sobre o arrebatamento. E eu peço que a igreja abra o seu coração. Se possível, irmãos, em nome de Jesus, coloque o seu celular no silencioso, para se alguém ligar, não fazer barulho e não desconcentrar os outros irmãos. Porque, irmãos, eu costumo dizer que estamos aqui como se fosse o último culto da igreja. Então vamos dar o nosso de melhor para o Senhor, porque Ele merece, porque Ele é digno de toda a honra e de todo louvor. Amém? 2 Pedro, capítulo 3. Vamos ler a partir do versículo 3. Deus tem uma palavra para as nossas vidas nesta noite. Amém? Quem está ansioso para ouvir a voz de Deus? Aleluia! Ah, não, está muito fraco. Quem está ansioso para ouvir a voz de Deus aqui nesta noite? Amém, Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, poder e Eu quero dizer para os irmãos que Jesus está voltando. Eu não sei se isso te alegra, eu não sei se isso te assusta, mas Ele está voltando, irmãos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Exato. Irmãos, eu costumo dizer que quem está no centro da vontade de Deus, está dizendo exatamente isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque, irmãos, nós que somos do céu, não suportamos mais viver nessa terra. Porque nessa terra já não tem mais amor, já não tem mais esperança, é só violência, é só assassinato, é só corrupção. A gente precisa se preparar para subir, irmãos. Deus tem uma palavra para nós nesta noite, amém? Louvado seja Deus, amém. Eu vou ler a partir do versículo 1, amém? Vamos ler, irmãos. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus
já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, por demorada, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, ó glória, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Oh glória. Versículo 13. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Eu vou repetir. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai. Aleluia. Procurai que dele sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz. Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Soberano Deus e querido Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eis-me aqui, meu Pai, diante da Tua presença, que eu diminua e o Senhor cresça, que eu desapareça e o Senhor apareça, que eu me esvazie completamente e que o Senhor me enche do Teu Espírito Santo. Eu nada sei, nada posso e nada sou, mas o Senhor tudo é, tudo pode, tudo sabe. Tu és o dono de toda ciência, sabedoria e poder. Papai, o pregador fala aos ouvidos, mas quem fala aos corações é somente o Teu Espírito Santo, Senhor. Por isso eu te peço, meu Pai, me usa da maneira como o Senhor quiser, da maneira como o Senhor desejar, pois eu não estou aqui para ser aplaudido, eu não estou aqui para ser ovacionado, eu não estou aqui para receber a aprovação do homem. Eu estou aqui, meu Pai, para que o Teu nome seja glorificado, que a Tua palavra seja pregada, e que a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, seja concretizada em nossas vidas, para a glória do Teu santo nome, Senhor. Abre os corações, abre a mente dos Teus filhos, meu Pai, para que eles possam receber a Tua palavra, que é digna de toda aceitação, em nome do Senhor Jesus. Amém? Assentados com palmas bem alegres para o Senhor Jesus. Livro monografado pelo apóstolo Pedro, que foi testemunha ocular do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro, ele tem uma bagagem de experiências para compartilhar com a igreja primitiva, porque Pedro foi um homem que andou com o Senhor Jesus. Pedro viu como Jesus falava, Pedro viu como Jesus tratava as pessoas, Pedro recebeu os ensinamentos e as instruções de Jesus pessoalmente. E Pedro, irmãos, como os irmãos sabem, ele era um homem um tanto quanto ignorante e agressivo. Pedro, antes da subida e ascensão do Senhor Jesus aos céus, Pedro, ele era um homem que tinha um pavio muito curto. Qualquer coisa estressava Pedro. Pedro agia por impulso, até porque quando os homens foram pegar Jesus para o apresentar para Caifás, os irmãos sabem que Pedro pega a espada e corta a orelha de Malco. Pedro, irmãos, ele agia muito por impulso, mas eu quero deixar bem claro para os irmãos e para os jovens que estão aqui me ouvindo, que Deus, ele não nos escolhe segundo as nossas capacidades. Deus nos escolhe porque quem capacita é Ele.
Deus nos escolhe não porque somos melhores, mas porque bom é Ele, melhor é Ele e Ele que aperfeiçoa. Deus escolhe os imperfeitos mesmo. Deus não está atrás de artistas, de estrelas. Deus está atrás de corações que estão ardendo em fazer a vontade do Senhor, independente dos defeitos, independente das imperfeições. Talvez eu estou falando com pessoas que se sentem imperfeitas, incapazes, mas estamos diante de um Deus que é perfeito, e aquele que é perfeito é o único que pode aperfeiçoar a igreja imperfeita. Talvez estou falando com alguém que se sente sujo e pecador, mas estamos diante daquele que é santo, e aquele que é santo é o único que santifica a igreja dele. Então não tem desculpa, meus irmãos. Não tem desculpa de nós não servirmos ao Senhor. A Bíblia diz que Pedro, ele era sim um homem muito ignorante, pelos relatos e as características que a Bíblia nos apresenta, mas mesmo assim Deus escolheu ele. Glória a Deus. Vamos ver o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, maltratava os cristãos, procurava os cristãos para prendê-los, para barrá-los, para censurá-los. Mas o que Jesus disse dele? Ele é para mim um vaso escolhido. Glória a Deus, aleluia. E Paulo, quando teve aquele encontro com Jesus, a vida dele foi totalmente diferente. De perseguidor, ele foi perseguido. De maltratador dos cristãos, ele foi um dos maiores pregadores, missionários e implantadores de igreja, e escreveu 13 epístolas no Novo Testamento. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida, meu irmão. Talvez a sua mente possa ser tão limitada que não reconheça o tamanho do Deus que tu serve, mas eu quero te dizer que para Deus não existe nada impossível. Tudo é possível para Ele. Deus pega uma prostituta e transforma ela em uma missionária. Deus pega um alcoólatra e transforma ele em um pastor de igreja, porque Deus escolhe as coisas loucas e desprezíveis desse mundo para aniquilar sábios. E Pedro agora, irmãos, pela graça do Senhor Jesus e cheio do Espírito Santo, ele vai pregar a palavra em Atos, e 3.000 almas aceitam o Senhor Jesus. Aleluia. Esse era o poder do Espírito Santo na igreja primitiva. A tamanha presença de Deus era tanta na vida dos cristãos daquela época, que até a sombra do apóstolo Paulo, era apóstolo Paulo ou Pedro, irmão, que curava? Pedro. A sombra de Pedro curava, irmão. A sombra dele. Porque a presença do Espírito Santo era presente com aquela igreja. E eu quero aproveitar essa oportunidade, antes de entrar na mensagem, e dizer que estamos passando em uma época onde a igreja está se esvaziando da presença do Espírito Santo. É verdade, Senhor. Estamos passando em uma época onde os cristãos estão parando de buscar a presença de Deus. É por isso que hoje estamos vivendo um cenário de pessoas desanimadas, de pessoas que estão deixando o arado para trás. Estamos vivendo um cenário onde as pessoas estão cansadas, estão depressivas, porque estão deixando a presença de Deus de lado. Um homem sem a presença de Deus é um homem triste. Um homem sem a presença de Deus é um homem fracassado. Um homem e uma mulher sem a presença de Deus é um homem que está destinado à ruína espiritual, irmão. Porque o segredo não é pregar bem. O segredo não é estar com um bom terno. O segredo não é ter uma boa oratória, não é ter curso de teologia. O segredo é aquilo que está por dentro de você, que faz a diferença. É isso que faz a diferença. As pessoas hoje em dia estão preocupando com a aparência. As pessoas estão preocupando mais com aquilo que está por fora, com a oratória, com o curso de teologia, em cantar bem, mas está se esquecendo de cultivar a sua intimidade com Deus. É por isso que Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, irmão. Uma pessoa que não tem a presença de Deus é lata vazia, só faz barulho, mas não faz diferença nenhuma no meio da igreja. Mas o Senhor está fazendo o
convite para pessoas que estão aqui nesta noite a voltar a ter sede, de ser cheio do Espírito Santo, a vontade de querer, de orar nas madrugadas, de buscar a jejuar, buscar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com seu espírito contrito e quebrantado, porque através do espírito contrito e quebrantado, Deus não irá desprezar, Deus irá honrar, Deus irá visitar. E quando você se levanta, mediante a sua humilhação diante do Senhor, você levanta cheio, você levanta leve, você levanta cheio de fé, pronto para derrubar o gigante, pronto para derrubar mais uma barreira. O Espírito Santo está me tocando para dizer isso nesta noite. O Senhor nos chamou para viver de glória em glória. E por que tem pessoas que estão vivendo de fracasso em fracasso? Está errado, irmão. Deus nos disse em sua palavra que em Cristo somos mais que vencedores, irmão. O diabo está vendo pessoas aqui nesta noite andando de cabeça baixa, pessoas aqui nesta noite falando coisas negativas delas mesmas, com pensamentos negativos, com pensamentos de derrota, com pensamentos de escassez, irmão. E sabe por quê? Porque estão deixando de buscar a fonte, estão buscando a fonte em outras coisas, estão buscando preencher o vazio do coração nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no TikTok, tentam preencher o vazio do coração, mas na verdade o que acontece é que o coração fica mais vazio ainda, porque o único que consegue preencher o vazio da alma é somente o Espírito Santo de Deus. Permita Ele te encher nesta noite, jovem. Permita Ele te encher nesta noite, meu irmão. Deus, Ele tem vida e vida com abundância. Com Deus não tem escassez, não. É abundância para a tua vida, meu querido e minha querida. A Bíblia diz que onde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. As pessoas estão focando mais no material do que o espiritual, irmão. As pessoas estão focando no dinheiro, no trabalho, estão focando mais na terra e estão deixando de focar no céu. A gente acabou de ler aqui que tudo se desfará com fogo, irmão. O que é a tua prioridade, meu irmão? Você tem que ter uma prioridade nessa vida. A tua prioridade precisa ser o Senhor Jesus. Por mais que você tenha tudo na terra, e se a prioridade for Cristo, você irá subir e deixará o seu legado. Mas e você conquistar tudo nessa terra, do que adianta em perder a sua alma, meu querido? Do que adianta granjear o mundo inteiro e perder a tua alma, igreja? Eu não estou dizendo que você tem que ser um miserável, ser pobre, não, não estou dizendo isso, me entenda. Eu estou dizendo prioridades. Aonde está o teu tesouro, ali estará o teu coração. Glória a Deus. Vou entrar na mensagem, aleluia. Abre a sua Bíblia comigo, irmãos. Deixa a sua Bíblia aberta lá em 2 Pedro, capítulo 3, porque eu sou como os crentes bereanos. Quando Paulo pregava na Bereia, os bereanos deixavam as Sagradas Escrituras abertas para conferir se aquilo que Paulo pregava conferia-se com as Sagradas Escrituras ou não. É tempo da igreja voltar a ouvir o pregador com a Bíblia aberta. Só assim a gente vai evitar heresias, amém? Aleluia. Começando no versículo 3, a Bíblia diz: sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Esse termo, últimos dias, aparece algumas vezes na palavra do Senhor. Em Timóteo, a Bíblia diz que nos últimos dias, muitos teriam comichões nos ouvidos. E o que é comichão? Incômodo, inquietação. Muitos teriam comichão no ouvido e não suportariam ouvir a verdade. E desviariam seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E eles estariam procurando pregadores que pregariam aquilo que é da vontade delas. A palavra do Senhor diz que nos últimos dias viriam tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos, ingratos, profanos, isso é Bíblia, obstinados, traidores, estariam mais nos seus próprios deleites do que fazer a vontade do Senhor. A Bíblia diz que nos últimos dias viriam escarnecedores. E o que é escarnecedor, pregador? Zomba
os zombadores brincando de igreja, brincando com a palavra, brincando com línguas estranhas, brincando com revelação, brincando com dom de profecia. É o que a gente mais vê nos dias de hoje. Pessoas brincando com o mover do Espírito Santo, fica rodando, falando lalabaia, brincando com o mover do Espírito Santo, brincando com a língua estranha. E sabe o que me deixa triste? Não é os de fora que faz isso, é os de dentro da própria igreja, que estão envergonhando o Evangelho. É os de dentro da própria igreja, que grava vídeos no YouTube, no Instagram, procurando like, procurando seguidores, e ficam brincando com as coisas santas de Deus, irmão. E a Bíblia diz, é mister que os escândalos aconteçam, mas ai daquele por quem o escândalo vem. Ai, isso não sou eu que estou falando, é o Senhor Jesus que disse isso. Hoje você vai abrir as redes sociais, você não vê um pregador em evidência que prega a palavra. O que você vai ver são pessoas que usam do altar de Deus e brincam com a palavra, transformando a casa de Deus em circo, transformando a casa de Deus em stand-up. Feche os seus olhos, porque papai quer falar aqui nesta noite. Estão transformando o meu altar em circo, estão transformando o meu altar em stand-up, estão transformando a minha casa em entretenimento para pote. Se esqueceram que eu consagrei a minha casa para derramar a minha glória, para receber a oração da minha igreja, porque a minha casa será chamada casa de oração, mas tem transformado a minha casa em lugar de mercenário, em lobos em pele de cordeiro, transformar a minha casa em venda, em profanação, em vergonha, onde as minhas almas estão andando no engano, estão indo para o inferno, e muitos estão omitindo a minha palavra, estão fechando a palavra em cima da minha igreja, estão fechando a palavra no altar e falando fábula, falando mentira para o meu povo, levando o meu povo ao engano. Mas eu, o Senhor, tenho levantado remanescente. Tenho levantado os remanescentes que não se vende, que não se compra, que não se transforma em produto da mídia, que não se transforma em produto desse mundo. Eu tenho levantado uma geração que dá a cara a tapa, que entrega o seu próprio sangue, que morre por amor à minha palavra, à minha verdade. Escute, igreja minha. Sabe por que os meus apóstolos entregaram suas vidas? Por causa da minha palavra. É porque quem não nega a verdade morre por ela. Porque se meus apóstolos pregassem a mentira e fossem ameaçados de morte, eles abririam a mão da minha verdade. Mas eles morriam para mostrar para o mundo que a verdade continua sendo verdade. E eles entregavam as próprias vidas dele como testemunha de que a palavra do Senhor é inerrante, ela é certa, a palavra do Senhor é digna de toda aceitação. Eu quero dizer para a igreja, quer ouçam, quer deixem de ouvir, gostando ou não gostando, convidando ou não convidando, Deus está levantando um profeta nessa geração, e é profeta de verdade, não é profeta de pix, não é profeta que sobe no altar e fica falando off the king and the boy e não sei do que. É profeta que abre a Bíblia e fala aquilo que Deus manda falar. Esses profetas não estão preocupados com cachê, não estão preocupados com cifrão, não estão preocupados com quantidade de gente, não estão preocupados de agenda, mas a preocupação deles é almas, é almas, é levar almas ao arrependimento, é levar almas ao conhecimento da vontade de Deus, é levar almas para estar debaixo da árvore da vida, é levar almas para receber a coroa de glória. É esse o interesse dos verdadeiros profetas. Eu fico chateado, irmãos, de ver crente dando gargalhada,
crente comentando nesses vídeos, onde pessoas zombam da palavra de Deus e dando risadas, ao invés de ser contra, ao invés de ser opositor, fica dando engajamento para esse circo gospel, irmão. Mas eu quero te dizer, irmão, Deus ele está contemplando tudo isso, Deus está vendo tudo, e Ele está levantando os seus vasos na terra, para dizer que Ele reprova, porque isso é uma carniça para as narinas dele. Deus ele não mistura as coisas santas dele com aquilo que é profano, com aquilo que é sujo. E eu quero te dizer, você está aqui nesta noite não é por acaso. Tu é o escolhido de Deus para propagar o Evangelho. Tu não está aqui por acaso não. Deus tem te chamado, porque Ele quer fazer de ti uma atalaia. Deus quer fazer de ti porta do céu. Deus quer fazer de ti porta-voz do Senhor, para estimular essa geração a ter temor e reverência com aquele que é 3 vezes santo. Eu vou repetir, Ele é santo, 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 e toda a terra está cheia da tua glória. Os serafins dizem santo. E por que a igreja está calada? Por que a igreja não diz que Ele é santo? Por que a igreja não glorifica? Por que a igreja não dá um prato de glória a Deus? Tem gente que adora Jesus, tem gente que adora imagem, mas nós adoramos aquele que é invisível, mas é real, aquele que a gente não vê, mas é aquele que a gente sente. E se alguém está sentindo a presença dele, glorifica. Se alguém está sentindo a presença dele, eu senti melhor para o Senhor, porque Ele está aqui nesta noite. Que eu diminui e Ele cresça. Eu vou interromper para a igreja adorar, porque eu não vim aqui para me mostrar, eu vim aqui para mostrar Ele. Eu vim aqui para que Ele cresça nesta igreja. Eu vim aqui para que Ele cresça em cada coração aqui nesta noite. Cheio de frieza espiritual, eu repreendo a frieza, eu repreendo o desânimo. É tempo da igreja voltar a pedir avivamento, avivamento. Tem que ser uma igreja fervorosa novamente, uma igreja que volta para o primeiro amor, as primeiras obras. Deus está dizendo, é tempo da minha igreja erguer a cabeça, da igreja marchar nessa terra, da igreja romper em fé, romper em fé, romper em fé. Oh Espírito Santo, aviva a tua igreja, como nos tempos de antigamente, Senhor. Faz uma obra neste lugar, papai. Tem misericórdia de nós, Pai querido. Oh, rica lamanaia, te calamaçu. Quantos têm abrido mão do arado? Quantos têm olhado para trás? Quantos altares rachados? Quantos vasos quebrados na presença do Senhor, meu Deus? Jeremias 18, aleluia. Desça a casa do oleiro e Ele te fará um novo vaso, meu irmão. Ele quer fazer de ti um vaso novo. Ele tem tempo de renovo para a tua vida, aleluia. Mas não aceite essa vida medíocre. Não aceite conviver com esse altar rachado, porque altar rachado não tem renúncia, altar rachado não tem sacrifício, altar rachado não tem santidade, altar rachado não tem ninguém para oferecer para o Senhor um verdadeiro sacrifício de louvor e adoração. Deus, conserta os altares aqui nesta noite, Senhor. Conserta o altar de cada coração aqui nesta noite, Pai. Só para este homem, só para esta mulher voltar a te adorar em espírito e em verdade, oh glória. Em espírito e em verdade, aleluia, glória a Deus. Oh Deus, escarnecedores, transformando a casa de Deus em boate, em casa noturna, transformando a casa de Deus em palcos para shows mundanos, pintando as paredes de preto, colocando jogo de luz, tirando o altar e colocando o tambor. Hoje temos funk gospel, balada gospel, forró gospel, rap
Web Gospel, temos Arraial Gospel, Carnaval Gospel, irmão. Tudo hoje coloca gospel no final só para justificar o pecado, só para justificar e enfeitar aquilo que é errado. Escarnecedores trazendo o mundanismo para dentro das nossas igrejas. Denunciem. Não aceite, irmãos, o mundanismo entrar dentro da casa do Senhor. Deus não precisou imitar o Egito para manter José na presença dele. Deus não precisou imitar a Babilônia para manter Daniel na presença dele. E por que a igreja quer imitar o mundo para manter os jovens dentro da igreja? Aleluia! O que atrai o jovem para a casa de Deus é a presença dele, irmão. Você não precisa de colocar funk gospel, sincretismo religioso, teatro, jogral, para manter o jovem na presença dele, não. É a presença de Deus que atrai. Devemos ser como Moisés. Senhor, se a tua presença não for comigo, não me faça sair deste lugar. Sabe por quê, meu irmão? Porque o que movia aquele povo que estava no deserto era coluna de fogo, era coluna de fumaça, era água que brotava da rocha, era isso que fazia o povo se mover. Mas quando Deus permitia aquele povo passar por um momento de tempo, tendo fome e sede, sabe o que aquele povo fazia? Vamos voltar para o Egito, porque Deus não me serve mais. Vamos voltar a comer as migalhas de Faraó, porque para mim Deus não serve mais. Mas o que fazia Moisés se mover na terra, não era coluna de fogo, não era coluna de fumaça, não era água que brotava da rocha. O que fazia Moisés se mover era a presença, a presença, a presença, a presença. Era a presença de Deus que fazia Moisés se mover na terra. Aleluia, Deus. Hoje estamos vendo uma geração que não está se movendo por causa da presença, está se movendo por aquilo que Deus faz, mas não é por aquilo que Deus é. Oh, glória! Tem tanta gente saindo da igreja porque serve a Deus por aquilo que Ele faz e não por aquilo que Ele é. E o que Deus é, ó Senhor? Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, o primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, o Todo-Poderoso, é o El Shaddai, o Adonai, Jeová Tsidkenu, Jeová Makadesh, o Deus que santifica, o Emanuel, Deus conosco, o Deus Jeová Jireh, o Deus da providência. Ele é tudo para nós, irmão. Ele é tudo para nós, é simplesmente assim. Ele é tudo que eu e você precisa. Será que tem alguém sentindo a presença de Deus neste lugar? Será que alguém está sentindo Jesus falar aqui nesta noite? Dê um brado de glória a Deus. Quem tem glória dá glória. Quem tem aleluia dá aleluia. Só quem é pentecostal aqui. Só quem é pentecostal aqui. Aleluia. 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 Glória a Deus. Sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Se eu não me engano, quem lembra no carnaval de 2019, quando a Gaviões da Fiel imitou Jesus e Satanás naquele carnaval? O diabo arrastando, Jesus entre muitas aspas, o diabo arrastando Jesus, fazendo aquela chocarrice, aquela zombaria com a fé cristã. E depois daquele dia, o mundo nunca mais foi o mesmo. Veio a pandemia, tudo fechado, as pessoas com a máscara no rosto, tudo parou, irmão, depois daquele dia. E o mundo nunca mais foi o mesmo. É verdade. Porque a palavra do Senhor diz que Deus não se deixa escarnecer, mas aquilo que o homem plantar, ele ceifará. Aleluia. Amém, aleluia. O povo está brincando demais com Deus, irmão. Esse mundo está brincando demais com Deus. Eu não sei se os irmãos já leram na Bíblia, mas teve um anjo no Velho Testamento, um anjo que matou 185 mil soldados em uma noite só.
E se um anjo teve o poder de fazer isso, imagina Deus, meu irmão. E tem gente brincando com Deus. Deus é tão misericordioso, porque a palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque se Deus quisesse, só no estralar de dedo, todo mundo virava pó. Hoje estamos vendo zombaria na Rede Globo, zombaria no Carnaval, zombaria no WhatsApp, zombaria no TikTok com as coisas de Deus em todo canto, irmão. Brincando com Deus, irmão. E o povo achando aquilo engraçado. Aleluia. Ai desses, irmão. E ainda dizem: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Irmão, sabe, acontece muito comigo que sou pregador. Muitos chegam em mim e falam: você diz que Jesus vai voltar, e já tem 2025 anos que você fala que ele vai voltar, mas até hoje ele não voltou. Vocês pregam que Jesus vai voltar, mas até hoje ele não voltou. Vocês dizem que o arrebatamento vai acontecer, mas até hoje o arrebatamento não aconteceu. Talvez Deus se esqueceu de vocês. Mal sabem eles que Deus está dando tempo. Deus está dando oportunidade. Glória a Deus, glória a Deus. Muitos têm tardio a vinda do Senhor Jesus. Preste atenção agora. Muitos acham que Jesus atrasou, que Jesus está demorando a voltar. Mas eu quero te recordar a parábola das 10 virgens. Vai ter um certo momento em que as 10 dormiram. A Bíblia diz que as 10 tosquenejaram, adormeceram. A Bíblia diz que o noivo demorou a voltar. E elas tosquenejaram e adormeceram. Mas de repente ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhes ao encontro. E sabe qual é esse clamor? É os pregadores que Deus está levantando para dizer: arrependei-vos, arrependei-vos, porque Ele está voltando. Ele está voltando. E Deus, Ele está dando oportunidade. Deus está levantando o profeta, Deus está levantando o pregador para dizer: arrependei-vos, arrependei-vos. Ele está voltando, Ele está voltando. E se até hoje Ele não voltou, é porque Ele está dando oportunidade para o desviado voltar para casa, para o afastado reconciliar para com Ele, para o alcoólatra se arrepender, para a prostituta se arrepender, para o drogado se arrepender, para aqueles que estão vivendo em impiedade de caráter se arrepender, para aqueles que estão guardando mágoa no coração, rancor, ódio, se arrepender. Até porque tem muita gente que louva e prega, mas o coração está cheio de ódio, está cheio de mágoa, está cheio de rancor. E tu acha que tu não irás para o inferno se tu não arrepender? Você acha que você não vai perder a salvação se tu não aprender a liberar o perdão? Ei, irmão, tome cuidado. As mínimas coisas vão levar muita gente para o inferno. As pessoas estão desprezando as coisas pequenas, sendo que para Deus não tem pecado grande e nem pecado pequeno. Pecado é pecado dependendo do nível dele. E eu quero te dizer: examine-se, o homem a si mesmo. Se Jesus voltasse hoje, será que você subiria? Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não olhe para mim, não, irmão. Feche os seus olhos. Se Jesus voltasse hoje, tu sobe, irmão. Examine o teu coração, o que você tem para melhorar na presença dele, o que você precisa renunciar, o que você precisa abrir mão, o que Deus tem te tocado por intermédio do Espírito Santo, o que Deus tem falado contigo todo santo dia, e você tem desprezado a voz do Espírito Santo, e você tem endurecido o teu coração. Talvez eu estou falando com pessoas aqui nesta noite que estão endurecendo o coração para a voz do Senhor, mas a Bíblia diz: se você que tem ouvidos para ouvir, não endureçais o vosso coração quando ouvides a voz do Espírito Santo que está clamando e dizendo para a igreja: arrependei-vos, noiva minha. A igreja do arrebatamento será uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É uma igreja santa, imaculada,
irrepreensível. É uma igreja que abriu mão do mundo. É uma igreja que sofreu, foi perseguida, maltratada, mas mesmo assim liberou perdão. Mesmo assim permaneceu com a cabeça erguida para o céu. Porque quem permanece com a cabeça na terra, cai e fracassa. É por isso que o crente tem que andar só de cabeça erguida. Porque a Bíblia diz: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eleva os olhos ao monte, irmão. Eleva os teus olhos para os montes. Os montes estão no alto. Eleva os teus olhos para o céu, meu irmão. Glória. Sabe o que me preocupa? A Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria por se multiplicar a iniquidade. Irmãos, o amor acabou, irmão. É raro o amor hoje em dia. Sabe o que é interessante? O amor não é sentimento. O amor é mandamento. Deus, Ele não pediu para você amar. Deus, Ele mandou você amar. Amai os vossos inimigos. Orai por aqueles que te perseguem. E bem dizer aqueles que vos maldizem. Quem faz isso no dia de hoje? A palavra é uma espada de dois gumes. Está cortando para cá e está cortando para aí também. Pode ficar tranquilo. Quem ama hoje em dia, irmão? Você chega na igreja, as pessoas nem olham para a tua cara. Você chega na igreja, as pessoas ficam te olhando de canto de olho com aquele olhar de desprezo. É uma hipocrisia que estamos vivendo nos dias de hoje. A igreja chama Igreja Pentecostal Deus é amor, mas tem gente que não está vivendo em amor. É um povo que prega: vamos abraçar, vamos cumprimentar, vamos amar o próximo, mas às vezes é o mesmo que não ama. Porque tem uma língua tão grande que quando morrer tem que ter 2 cachorros, um para ele e outro para a língua. Fala mal dos outros, fala mal do ministério, fica falando mal das pessoas, fica fofocando, irmão. Fica com fofoca dentro da igreja. Aonde um ser humano desse está amando ao próximo? Quantas pessoas que já saíram da igreja por causa de fofoca, por causa de pessoas que falaram mal uma das outras e mataram uma alma, e aquela alma saiu da presença de Deus por causa da fofoca. É um tal de disse-me-disse dentro da igreja que Deus está irado com isso. Arrependei-vos. Tome cuidado com o que você fala do teu próximo. Tome cuidado quando você fala mal de alguém. Meu Deus do céu. Oh Deus, que misericórdia, Deus. Ai. Oh meu irmão, estou sentindo, irmãos, o peso do evangelho sobre minha mão aqui, irmão. Oh glória a Deus, aleluia. Oh meu Deus, a espada está penetrando a minha alma aqui, irmão. Ora mãe, calabaçu, me perdoa, Pai. Me perdoa, Senhor, aleluia, glória a Deus, irmão. É tempo da gente exercer o verdadeiro amor, meu irmão. Se tem alguém que te feriu, pelo amor de Deus, perdoa aquela pessoa, irmão. Você não sente pena daquela alma, irmão. Porque se ela não se arrepender, aquela alma vai para o inferno, irmão. Não ame aquela alma, irmão. Ame ela. Porque muitos, irmãos, por não se arrepender, vão para o inferno e a gente fica julgando aquelas pessoas. Vamos amar elas, irmãos. Vamos pregar para elas, porque se elas não arrepender, é uma eternidade no inferno, irmão. É por isso que Jesus mandou a gente amar aquelas pessoas, porque Ele já morreu por elas. Ele não morreu apenas por nós, Ele morreu por elas também. E se Jesus amou a gente, que somos miseráveis, pecadores, por que não amar alguém que só tem pecados diferentes de nós, irmão? São pessoas que têm pecados assim como nós, mas é pecados diferentes. É pecadores julgando outros pecadores com pecados diferentes. Fica fofocando, irmão. Aleluia. Aleluia. Deus está pedindo para a igreja estender as mãos e ajudar. Eu, mas a Camila, irmãos, como líder de discípulos,
Às vezes a gente quer tanto ajudar alguém na caminhada, mas muitos parece que não quer ser ajudado. Aí é um problema. Aí se a pessoa não quer ser ajudada, aí você sacode a poeira dos seus pés, irmãos. A sua parte você fez. Vamos prosseguir porque o horário está passando. Aleluia, glória a Deus. Mas os céus e a terra, versículo 7. Mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Irmãos, olha o que o Espírito Santo está me dizendo. A matéria vai se desfazer. Sabe o que empolga hoje, nos dias de hoje? Sabe o que empolga? Não é pregação sobre arrebatamento. Não é pregação sobre santidade. Não é pregação sobre arrependimento. Sabe o que empolga hoje? É pregação sobre prosperidade, portas abertas, bênçãos, vitórias. As igrejas estão lotadas. Mas quando você faz um tema sobre arrebatamento, se tiver 10 é muito. Isso nos mostra o interesse das pessoas nos dias de hoje, que não é mais o céu, irmão. As pessoas estão deixando o céu de lado e focando na terra, na matéria. E a Bíblia diz: mas os céus e a terra que agora existem pela mesma palavra se reservam para o fogo. Aleluia. Por que arrebatamento não empolga a igreja mais, irmão? Por que santidade não empolga mais a igreja hoje em dia, irmão? Por que não empolga mais? Sendo que a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor, irmão. Eu vou repetir porque parece que ninguém entendeu. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá o Senhor. Santidade ainda não vem, aleluia. Mas amados, não ignoreis uma coisa: que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. O tempo de Deus chama Kairos, e o nosso tempo se chama Cronos. Nós estamos limitados à cronologia, estamos limitados ao dia, ao mês, ao ano, aos séculos, etc., a hora, mas Deus não. Deus, Ele vive na eternidade. Deus, Ele vive de eternidade em eternidade. O tempo de Deus não é igual ao nosso tempo, irmãos. É por isso que muitos dizem: Deus está demorando a voltar, Deus atrasa. Mas eu quero dizer que o tempo de Deus é perfeito. Deus, Ele não se atrasa, Ele chega na hora certa. Deus, Ele chega na hora certa, irmãos. Se Ele ainda não voltou, é porque Ele está esperando o seu povo se arrepender. Feche os seus olhos, que eu já estou finalizando. Feche os seus olhos. Sabe por que Deus está dando tempo? Porque o povo se esquece que a condenação é eterna, onde o bicho não morre, onde o fogo não se apaga. Eita, lamandaia, reca, labassu, rica, labasteri, palabasteri. Eu sei que é uma mensagem que poucos pregam nos dias de hoje. As pessoas não pregam mais sobre o inferno, porque as pessoas não querem perder membro. Irmão, é uma eternidade. As pessoas não vão ficar lá 100 anos. As pessoas não vão ficar 1 milhão de anos, 1 trilhão de anos lá. Não, é eterno. É uma eternidade. E sabe o que vai ser mais triste? Não é a chama, não é o lago de fogo. A maior tristeza é que a tua consciência não será retirada. Você vai se lembrar de todas as oportunidades que tu teve. Você vai se lembrar de todas as vezes que você veio na igreja e não mudou a sua vida. Você vai se lembrar de todas as oportunidades que Deus te deu e você desprezou. E a tristeza também será a tamanha ausência da presença de Deus naquele lugar, irmão. Se você aqui na terra ficar 1 minuto sem a presença, já não é algo tão triste, angustiante, irmão. Agora imagine uma eternidade sem a presença de Deus. É por isso que Deus está dando tempo. É por isso que Deus está dando oportunidade. Mas como o versículo 10 diz: mas o dia do Senhor virá como ladrão. O arrebatamento da igreja acontecerá. O arrebatamento acontecerá.
estiver pronto, Ele vai voltar da mesma forma. Se você estiver preparado, Ele vai voltar. Se você não estiver preparado, Ele vai voltar da mesma maneira. Porque o arrebatamento é tão certo como o ar que respiramos. A Bíblia diz os sinais que aconteceriam, que dariam ali uma noção da igreja, em saber que o tempo é chegado e que a hora vem. A hora vem. E que sinais são esses que Jesus deu para que a igreja não fosse pega de surpresa? Filho contra pai, pai contra filho, doença, peste. A gente vê o amor de muitos se esfriando, terremotos, guerras. A gente vê isso de forma intensa. Ele veio, irmão. Você está vendo que isso não está empolgando as pessoas mais? Porque tem gente que tem medo do arrebatamento. Eu vou repetir, tem gente que tem medo do arrebatamento, porque sabe que se Jesus voltar, Ele não vai subir. Tem pessoas que sabem que se Jesus voltar agora, Ele não vai subir. É por isso que hoje o arrebatamento não está mais empolgando a igreja. A igreja não está mais dizendo Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Uma coisa que Jesus disse: guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. E o que é para guardar, Senhor? Guarda a palavra. Guarda a palavra. A tua palavra escondida, para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Aleluia. Para finalizar, vamos ler os últimos versículos 13 e 14 para finalizar. Que graças, estou sentindo a presença de Deus em nós. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que sejais achados imaculados e irrepreensíveis e em paz. O lugar onde habita a justiça. Lá não haverá corrupção, lá não haverá morte, lá não haverá tristeza, lá não haverá ladrões, não haverá bandido, lá não haverá mais dor, nem pranto, nem sofrimento. Lá haverá alegria, lá haverá paz, lá haverá gozo, lá haverá glória. Se aqui na igreja é gostoso demais sentir a presença dele, imagina lá no céu, irmão. Imagina lá no céu, que alegria, aleluia, que presente. Rica, alabastori, alabastéria, xarabacantari, canaia, shell, rica, alabassu. A minha igreja está trocando uma eternidade comigo por causa de um momento de tempo. Muitos estão trocando a eternidade comigo por causa de migalhas. Estão trocando uma eternidade comigo por causa de uma ficada, por causa de relacionamento, por causa de família, por causa de trabalho. Eita, labaçu! Eu vou falar o que Deus está mandando. Quando a pessoa estava no mundo, ela era disposta a passar as madrugadas na balada, bebia todas, e ia dormir, levantava de ressaca, ia trabalhar no dia seguinte. Quando Deus tirou essa pessoa do fundo do poço e trouxe ela para a casa do Senhor, foi passando-se o tempo, e ela agora não faz mais a obra. Ela está desanimada, ela está triste, ela inventa desculpa para tudo, para não pregar, para não abrir culto, para não lavar a igreja, para não evangelizar. Irmãos, hoje as pessoas estão inventando desculpa para tudo, para não fazer a obra de Deus, para não pregar, para não louvar. Não ajuda o pastor, não ajuda a pastora, não contribui, não é cooperador da igreja, irmão. As pessoas estão desanimando. E quando estava no mundo, estava ali em todo momento disponível para o mundo. Mas quando Deus resgatou essa pessoa, ela está agora indisponível para Ele. Deus está mandando dizer para alguém que lembra de onde Ele te tirou. Lembra da onde Ele te tirou. Ai, calabas.
Estão trocando a eternidade por causa de um momento de tempo. Meu Deus, isso é forte. A igreja do arrebatamento é imaculada e irrepreensível e será encontrada em paz. Eu peço que a igreja se coloque de pé. Em paz. Irmãos, eu vou repetir. Em paz. Sabe qual que eu lembrei agora? A Bíblia diz: e tende paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Duas coisas: santidade e manter a paz com todos. Hoje virou moda, irmão, mandar indireta por mão nas redes sociais. Disputas dentro da igreja virou moda hoje. Quem prega mais, quem prega menos, quem louva melhor, quem louva pior. Disputa dentro da igreja. A pessoa se acha estrela da igreja, quer se achar melhor que os outros e fica disputando com os irmãos, criando racha, criando briga e se acha estrela. Irmã Leide, até estrela, você sabe que estrela não tem luz própria. Quem brilha na estrela é a luz do sol. Em Malaquias, a palavra do Senhor diz que Jesus é o sol da justiça. Então quem brilha aqui não é eu, é Ele que brilha, irmão. A glória é para Ele, a honra é para Ele e as palmas são para Ele. Hoje é a minha Bíblia, a palavra do Senhor. Quero agradecer a todos por estarem aqui. Eu não vou lembrar de agradecer a todo mundo, mas todos vocês que estiveram aqui para apoiar a implantação da expansão, não só Deus para recompensar vocês, muito obrigado. Deus abençoe a cada um que deixou o conforto da sua casa, deixou sua família para estar aqui. Que Deus continue falando com todos, que Deus continue te abençoando, te guardando, te livrando todo mal, amém? Palmas do Senhor Jesus. Muito obrigado. Realmente, muito obrigado também pela confiança, por ter me cedido ao altar e também por ter me acompanhado a expansão desde 2013 e ter tido muita paciência comigo. Esses cabelos brancos aí foi eu que causei nela, viu? Mas, irmã Leide, valeu a pena, né? Deu fruto, né, irmã Leide? Glória a Deus. É por isso que a Bíblia diz: não há nada impossível para Deus, porque eu era um caso impossível, né? Mas Deus é fiel, glória a Deus.